Trilho do discipulado. Conhecendo a salvação em Cristo. Lição 3. Glória e tragédia. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Aonde vamos? Refletir sobre as características e os propósitos da criação dos seres humanos, bem como sua rebeldia em relação a Deus. Largada. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus. O salmista, inclusive, escreveu: Tu, Senhor, deste ao homem grande glória e grande honra. Salmo 8, verso 5. Os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis narram a honra da criação do ser humano, de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Contudo, não demorou muito para que a obra-prima da criação fosse alcançada pela maior tragédia de sua história, a queda provocada pelo pecado. Trataremos destes assuntos neste nosso estudo. A criação do ser humano. O ser humano não veio a existir por meio de um processo evolutivo de milhões e milhões de anos. Sem sombra de dúvidas, cremos que o ser humano foi criado por Deus. Homem e mulher os criou. Existimos por causa de um ato criativo, voluntário e amoroso de Deus. Ele nos criou como seres integrais. Diz a Escritura: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Para entendermos este texto e nossa constituição, propomos a seguinte equação: corpo, pó da terra, mais. Para entendermos este texto e nossa constituição, propomos a seguinte equação: corpo, pó da terra, mais espírito, fôlego de vida, igual alma, ser total. A alma é a totalidade do ser. Somos seres integrais e não divisíveis. Deus nos criou assim. Além de nos criar como seres integrais, Deus nos criou para sermos seus representantes. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. No antigo Oriente Próximo, as imagens e estátuas eram espalhadas por todo o império e usadas para representarem deidades e reis, como se eles mesmos estivessem presentes. Ao olhar estas estátuas, as pessoas deveriam se lembrar da vontade destes reis ou divindades representados. Da mesma forma, como imagem de Deus, o ser humano foi criado para representá-lo. Salmo 8, de 5 a 6. Para que todos os seres se lembrassem do Criador e de sua vontade. A entrada do pecado distorceu essa imagem de Deus, mas não a extinguiu. Tiago 3, 9. Ainda somos seres pessoais, morais e livres, com a responsabilidade de representar Deus. Temos capacidade de pensar, escolher, criar, amar e adorar. Somos assim porque Deus quis que fôssemos parecidos com Ele. Tempo para reflexão. As impressões digitais que Deus deixou em nós, seres humanos, quando nos fez à sua imagem e semelhança, As impressões digitais que Deus deixou em nós, seres humanos, quando nos fez à sua imagem e semelhança, nos tornam significativos para todo o universo. Você concorda que isto é uma bênção e uma responsabilidade? A finalidade do ser humano. Qual a razão de existirmos? Se crêssemos que o ser humano faz parte de um processo de milhões de anos de evolução, não precisaríamos levar a sério esta pergunta. A vida não teria sentido. Seríamos seres vindos do nada, voltando para o nada e, portanto, nada sendo. Mas a Bíblia mostra que fomos criados por Deus para sermos seus representantes. Nosso verdadeiro lugar? Criaturas de Deus, feitas para o louvor da sua glória. Deus não precisa nos fazer. Ele não estava sentindo-se sozinho. A Trindade basta a si mesma.
Deus existe em comunhão perfeita desde toda a eternidade. Sendo assim, ele nos criou porque quis, como um gesto amoroso e bondoso. Criou-nos para a sua glória. Como um artista que se realiza diante de seu trabalho, Deus se alegra por suas obras. Salmo 104, 31. Nós existimos para a alegria do Criador, para o louvor de sua glória. Isaías 43, 7. Todas as coisas existem por Ele e para Ele. Existimos para glorificá-lo e para nos alegrarmos nele. Portanto, cientes deste objetivo de Deus, devemos nos esforçar ao máximo para fazermos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Não somos o centro do universo. Deus é. A vida só faz sentido quando vivida nele. Tempo para a reflexão. Deus estava sentindo-se sozinho quando nos fez? Qual o propósito da nossa existência? O ser humano pode ter satisfação verdadeira sem Deus? A rebelião do ser humano. Depois de criar o ser humano, o Senhor deu-lhe a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, do 16 ao 17. Aparentemente, parece que o que está por trás da ordem dada a Adão é o fato de aceitar a determinação de Deus sobre o que é bom e o que é mal, em vez de procurar decidir por si só esta questão, independente de Deus. Contudo, o ser humano preferiu desobedecer. Esqueceram-se de que foram criados para viver para a glória de Deus e pecaram. Pecado é um pretensioso grito de independência em relação a Deus. É querer viver como se Deus não existisse. Quando o ser humano pecou, sua vida mudou drasticamente. O pecado afetou seu relacionamento com Deus, Gênesis 3, 8, com o próximo, Gênesis 3, 12 a 13 e 16, e com as coisas criadas, Gênesis 3, 17. Depois deste evento, a morte e todas essas consequências passaram para todos os seres humanos, Romanos 5, 12. Todos já nascem pecadores, distantes da glória de Deus, Romanos 3, 23. São, por natureza, filhos da ira, Efésios 2, 3. Não vivem mais para a glória de Deus, mas para si. Tempo para a reflexão. O que a queda fez com os seres humanos? Ainda hoje é possível vermos seres humanos rebelando-se contra Deus e sua vontade, vivendo como se ele não existisse? Chegada. O ser humano foi da glória à tragédia, como vimos no estudo de hoje. Criado por Deus de maneira especial, para ser seu representante, gritou independência em relação ao Criador. Pecou. Com seu pecado, várias consequências vieram a reboque. Todavia, a história não termina assim. Deus providenciou uma maneira para que as coisas voltassem a ser como antes. É o que veremos no próximo estudo.